para casa, né, irmãos? A gente já podia ir para casa, né? Alguém ficaram calmo. Mas Deus é Deus de abundância. Deus tem mais para mim e para você. Ele é Deus de abundância. O Senhor já salvou, o Senhor já reconciliou. Sabe, irmão, vê só, a melhor coisa é estarmos na dependência do Senhor. E quem está no governo não é Ele? Então Ele inverte, Ele faz as coisas, Ele faz o apelo, depois faz... E tudo dá certo. Porque quando Ele está no governo, no controle, né, nada pode dar errado. Se Ele está à frente, irmão, descansa. Descanse. Né? Ele tem o governo de todas as coisas. E eu quero trazer para você, tá bem alto aqui o retorno, está ficando alto. Eu quero na verdade contar uma história bíblica, história real. Essa palavra eu não consegui nem dar um tema para essa palavra, né? Quando eu estava agora, Senhor, eu tenho que dar um tema para essa palavra. E o Senhor colocou no meu coração, não está nem escrito no slide, porque hoje não vai ter, vai ter só os versículos. O poder de uma palavra profética. Você diz amém? Diga assim comigo, o poder de uma palavra profética. Vamos lá. A história que nós vamos ler está em 2º livro de Reis, no capítulo 7. Deixa eu te passar um pouco do contexto daquilo que nós vamos ler. Vão aparecer, se você puder deixar sua Bíblia aberta ou ligada. Eu vou contar um pouco dessa história, a gente vai pegando aí um embasamento bíblico. E quando você chegar em casa, eu recomendo você ler o capítulo 6 de 2 Reis e o capítulo 7 de 2 Reis. O capítulo 6 vai ter algumas histórias antes, mas na parte final do capítulo 6, é o contexto que eu vou colocar você à parte. O rei da Síria, Ben-Hadad, ele mais uma vez faz guerra contra Israel. Ele vai cercar Israel. E a situação era terrível. A situação que Israel vivia era com o cerco do exército sírio, com o exército de Ben-Hadad, era uma situação de caos total. No meu ponto de vista, para mim, foi a pior época que Israel passou. Pior de todas, disparada, a pior época que Israel passou. E você vai entender o porquê. Quando o exército sírio, ele resolve fazer guerra, e aqui ele vai cercar Israel, Samaria, Reino do Norte, ele vai cercar, e vai ser algo tão terrível, que o objetivo do sírio era, ninguém entra e ninguém sai. Ninguém entra e ninguém sai. Vamos derrotá-los com a escassez. Vamos derrotá-los com a fome. Ora, porque o exército sírio, tão bem armado que ele era, tão bem preparado para a guerra, milhares de homens, se o exército de Israel saísse, na visão dos sírios, eles dizimariam, eles aniquilariam, porque o número era muito maior, na visão do sírio. Era muito maior. Então vamos cercar, vamos deixar aí eles morrerem aí de fome. Porque as plantações, detalhes importantes, as plantações não ficavam dentro dos muros de Israel, de Samaria, não, ficava fora. Quando o sírio chega, a comida que eles tinham era o que estava dentro da cidade. Situação de caos terrível, total. Olha, irmãos, a Bíblia vai nos dizer, no capítulo 6 e no capítulo 7, que 5 quilos de prata comprava uma cabeça de jumento para que as pessoas pudessem, os israelitas pudessem comer. Mas jumento era um animal impuro, eles não podiam comer o jumento. Mas, querido, a situação era tão crítica, era tão terrível, que vai do jeito que vai o que tiver. 5 quilos de prata, você comprava uma cabeça de jumento. 1 quilo de esterco de pombo custava 1 quilo de prata. Tem alguns comentaristas que vão falar que o esterco de pombo era tipo uma vagem muito ruim. E tem outros que vão falar que era esterco de pombo mesmo. Olha a situação, olha o que o povo estava comendo. Dá para entender aqui? Dá para entender o tamanho caos que se estava em Israel? Tamanho caos.
Israel tinha um homem de Deus, Samaria tinha um homem de Deus? Tinha. Daqui a pouco a gente vai ler sobre ele. Tinha Eliseu. E você já ficou a par um pouco desse contexto. Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre isso. Mas olha o que é que diz o versículo 1 e 2 do capítulo 7. Olha o que é que diz, está aparecendo aqui na tela. Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, quase a este tempo, uma medida de farinha haverá por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Porém o capitão, cuja mão do rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse: eis que, ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia fazer isso? E ele disse: eis que verás com os teus olhos, porém não comerás. Olha só. Porém verás e não comerás. A estratégia do sírio era também uma guerra psicológica. Era, na escassez terrível, esse povo, ele vai morrer de fome, mas antes de morrer de fome, ele vai enlouquecer. Antes de morrer de fome, eles vão enlouquecer. Porque vamos colocar uma situação tão grande de escassez sobre eles, que eles não vão simplesmente morrer, eles vão sofrer, vão matar uns aos outros, vai ser um caos total, e a gente vai estar aqui do lado de fora rindo, e depois a gente conquista. Esse era o pensamento do sírio. Irmãos, essa guerra psicológica, essa guerra estratégica para o mal, Satanás faz até hoje. Satanás, ele usa os mesmos instrumentos até hoje, nos dias de hoje, da mesma forma. Irmão, todo mundo aqui passa por luta, todo mundo aqui passa por provação. Eu acredito que alguém aqui, quase todos nós, já passamos situações, não de uma certa escassez, mas o que é que o inimigo faz? Ele vai minar o nosso sentimento. Escute só. Ele vai minar o nosso sentimento. Para que a gente olhe assim: rapaz, não é que realmente a situação está tão difícil mesmo e Deus me esqueceu? Rapaz, nem que a situação está tão difícil. E onde é que está o Jesus que eu conheço? Eu fui abandonado por Deus. A igreja não me ajuda. O irmão não me ajuda. Eu estou numa situação terrível. Aí vai fazer o quê? Martela esse sentimento na cabeça de pessoas, para que elas desistam da luta antes mesmo do Senhor trazer a vitória. Porque nós somos o povo da fé. Quem aqui é povo da fé? Então, se nós somos o povo da fé, querido, deixa eu te lembrar algo. Primeiro nós cremos e depois nós vemos. Primeiro nós cremos e depois nós vemos. É desse jeito. Primeiro nós recebemos uma palavra de vitória e depois nós colhemos a vitória. É assim que funciona. É por isso que o Evangelho é mudança de mente, são novas perspectivas através da palavra de Deus. Lembra o que Paulo vai dizer em 2 Coríntios? Vai dizer assim: mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Porque nós passamos a ser governados não por sentimentos, não por circunstâncias, mas o que passa a governar o nosso coração é o que Deus diz, é a palavra de Deus. Eu prego aqui para pessoas que são governadas pela palavra de Deus, amém? Eu estou ministrando para pessoas que são governados pela palavra. Então, em nome de Jesus, filho, apenas creia, faça a sua parte, deixe Deus agir e você vai colher vitória. Apenas faça isso. Glória a Deus. Não permita que sentimentos e armadilhas do inimigo tomem conta do seu coração. Diante do problema, da luta, da escassez, da dor, do que você esteja... Meu irmão, vamos olhar pela ótica divina. Vamos ter um olhar com a perspectiva divina. Teve outra passagem na história de Israel, que durante 40 dias, os filisteus, no lado de uma colina, Israel do lado de outra colina, 40 dias, um gigante chamado Golias, até que não é crente conhece essa história. Até um gigante chamado Golias afrontava Israel, o exército do Deus vivo. O medo tinha se instalado no meio do exército de Israel. O medo total, o medo de um gigante. O medo de um gigante. Irmão, vê só, a Bíblia de Estudo NVI vai trazer detalhes de Golias. O cara tinha 2,90 metros de altura, imagina. Eu tenho 1,88. Bota aí 1 metro e 2 centímetros, se não estiver errado. Maior do que eu.
A armadura de Golias pesava 80 quilos. A ponta da lança que Golias levava na mão, segundo os historiadores, pesava 7,5 quilos e era de bronze. Ora, o cara com 2,90 metros, 80 quilos de armadura, uma lança com 7,5 quilos na mão. Imagina a espada quanto pesava. Imagina o resto da lança. Olha o tamanho do gigante. O exército de Israel estava olhando para o tamanho daquele homem, estava totalmente amedrontado. O rei Saul estava amedrontado até o dia que um menino chamado Davi, você conhece esse homem chamado Davi da Bíblia? Até que o menino, ele sai do pasto das ovelhas, vai levar queijo, negócio bom queijo. E vai levar queijo para os irmãos, vai levar pão para os irmãos, para o capitão da guarda. E quando Davi chega lá, um menino, um adolescente que chega e olha o tamanho do gigante e vê o tamanho da afronta, mas o coração de Davi não estava tomado por medo, estava tomado pela presença do Espírito de Yahvé, da presença de Deus. Davi olha o tamanho do gigante, vai enxergar o que todo mundo estava vendo, 2,90 metros, 80 quilos de armadura, uma lança gigante, espada, sei lá o que aquele cara tinha mais. Aí Davi olha assim, eu vou lutar com esse gigante, eu vou lutar com ele. Eu já matei um urso, já matei um leão, ele é o próximo. Não tem como um homem desse tamanho, imagina o tamanho da cabeça dele, é desse tamanho, não tem como eu errar. Davi simplesmente mudou a perspectiva, a forma de ver. Ele viu que o gigante era tão grande, Deus era com ele, ele não erraria uma pedra, e uma pedra ia derrubá-lo. Quem está aqui? Quem entendeu o que eu falei? É mudança de perspectiva. É mudança de perspectiva. Ele vai na força do Senhor, vai do encontro, tome. Quando pufa uma pedrada na cabeça do gigante, não errou, foi de primeira. Eu acredito que foi guiado pelo Senhor. Alguém acredita comigo? Guiado pelo Senhor aquela pedra, o gigante cai tonto, ele vai para cima, pega a espada dele, corta a cabeça e levanta a cabeça do gigante e diz assim, quem é o próximo que vai vir? O medo muda de lado. Uma atitude gerada por uma ótica diferente, porque o coração de Davi era tomado por Deus, fez com que o medo mudasse de lado. Agora o exército de Israel toma toda a força, vai para cima e Deus dá vitória. Você, querido, amanhã você vai encontrar o seu gigante, você vai encontrar seu trabalho, vai encontrar suas lutas, vai encontrar suas provas, vai reencontrar os seus boletos, vai reencontrar tudo isso. Só que você não vai reencontrar da mesma forma que, quem sabe, você deixou ele na cesta. Você vai reencontrar assim, vamos para cima, Deus vai me dar vitória, Deus vai dar providência. Eu recebi uma palavra ontem, que Deus é providência, que Deus é provisão. Vamos sair, vamos vender, vamos sair, vamos comprar, vamos produzir, vamos fazer, porque Deus está comigo. Porque Deus está comigo. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Posso todas as coisas naquele que me fortalece, diz a palavra de Deus. Maior o que está em nós do que o que está no mundo. Então você sai daqui hoje de posse dessas palavras. De posse dessas palavras de Deus. Olha o tamanho do seu Deus. Tem uma frase que diz, não olha o tamanho do seu problema, olha o tamanho do seu Deus. Exatamente. Perfeito. Perfeito. Mas e o tamanho de Deus, voltando, pastor? E aí, o que Israel, o que Samaria estava passando? Real. Um tempo de caos. Lembra que eu falei? Você tem que guardar isso. Algumas informações, você tem que guardar isso. 1 quilo de prata comprava 1 quilo de esterco de pombo. 5 quilos de prata comprava uma cabeça de jumento. Esse era caos ou não era, irmãos? Era caos ou não? Total. Aí um dia, o rei de Israel, que era um homem que tinha se afastado do Senhor, o rei era Jorão, tinha se afastado do Senhor, está caminhando nas muralhas de Samaria, olhando para dentro da cidade e olhando para fora, enxergando também lá acampado o exército dos sírios. A situação, meu irmão, a situação era de caos total, que o rei está andando sobre a muralha, e de repente 2 mulheres começam a discutir, a discussão pesada mesmo. Uma mulher reconhece o rei, aí uma das mulheres vai dizer assim, rei, seja juiz na nossa causa. O rei vai dizer assim, sim, o que é que está acontecendo?
Olha, para você ter ideia do caos, de escassez. Olha porque eu disse no início, porque para mim esse foi o pior tempo que Israel passou. Aí uma mãe disse assim, a gente está com tanta fome, que eu tenho filhos, ela também tem filhos. A gente fez um acordo ontem, nós matamos o meu filho, cozinhamos o meu filho, comemos a carne do meu filho, para que nem os meus outros filhos, nem os filhos dela, nem ela morresse de fome. Olha o caos. Mas o acordo era, ontem a gente comeu o meu filho, hoje era para matar o filho dela, e ela simplesmente escondeu o menino. Era caos total ou não, irmãos? A ponto de uma mãe matar o filho para não morrer de fome. Meu irmão, essa história é real. Não é história de cinema não, essa história é real. O rei Jorão, que era um homem que estava longe de Deus, escuta isso. A Bíblia diz que ele vai rasgar as vestes dele. No final, por dentro estava com um pano de saco. Tudo bem, ainda tinha aí um certo temor a Deus. Mas ele rasga as vestes e aí ele vai gritar. Está lá no final do capítulo 6. Por isso eu estou dizendo para você ler quando você chegar em casa. Aí ele vai dizer assim: olhe, fez um juramento lá. Porque o culpado por esse caos que nós estamos passando chama-se Eliseu, meu irmão. O rei que estava longe de Deus vai dizer que a culpa pelo que Israel estava passando era de Eliseu, o profeta de Deus. A culpa é de Eliseu. E a Bíblia vai dizer que ele estava acompanhado de um oficial do seu exército, um capitão. Quando a Bíblia vai dizer assim, que ele apoiava o braço, era o cara que ele confiava. Era o capitão do exército que ele confiava. E o rei diz assim: olhe, juro que até o final do dia a cabeça de Eliseu vai ser cortada, porque ele é o responsável por esse caos. Manda um mensageiro na frente, avisar Eliseu que ele vai morrer hoje. O capitão foi mensageiro, o capitão foi atrás. Só que o homem de Deus, ele não era o culpado. Sabe quem era o culpado por isso? O próprio rei Jorão. O próprio rei Jorão. Que se afastou de Deus, que passou a adorar falsos deuses, mas tinha um homem de Deus que estava ali naquele lugar. Tinha um homem de Deus, era Eliseu. Mas o rei que deveria tomar as rédeas da nação, o rei que deveria cumprir, escuta, ele sabia o que é que dizia, o que é que dizia não, o que é que diz até hoje, Levítico 20. Sabe o que é que diz Levítico 20? Versículo 1, a ordem de Deus diz assim: quando fores batalhar com um exército maior do que vocês, bote os profetas, bote o sacerdote, adore, estejam em posição. Aí Deus diz assim: eu lutarei por vocês e eu vou trazer vitória. Ponto. Jorão conhecia o que estava escrito em Levítico 20, sabia que não seria a primeira batalha caso Israel viesse a travar com um exército muito superior, muito mais forte. Muito mais forte. Mas ele estava longe de Deus. E meu irmão, vê só, um homem longe de Deus, uma pessoa que perde totalmente a visão, nunca vai assumir as suas responsabilidades. Ó, é muito mais fácil para quem não, escute, é muito mais fácil para quem não tem, como é que eu posso dizer assim, quem não vive uma verdade, não assumir as suas responsabilidades e colocar a culpa nos outros. Não vou nem perguntar. Infelizmente, tem pessoas que não assumem as suas responsabilidades e querem colocar a culpa nos outros. Estou errado, irmão? Tem gente que é assim. Não faz e nem deixa os outros fazerem. Misericórdia mesmo. Sabe quem era esse? Jorão. A responsabilidade era dele, mas ele preferiu colocar a responsabilidade no homem de Deus, logo em Eliseu. Em vez de ele enfrentar a situação, em vez de ele pedir perdão a Deus, em vez de ele se voltar para Deus, colocar em prática Levítico 20, não. Ficou vendo o caos da sua nação, ficou vendo o povo, viu, meu irmão, ele viu uma mãe matar o filho, cozinhar para não morrer de fome. Tem noção disso? Aí ele vai colocar a culpa logo em quem? Em Eliseu.
A Bíblia vai nos dizer que Eliseu, quando o rei profere essas palavras, escuta o detalhe, preste atenção. Quando o rei profere essas palavras, sabe onde Eliseu estava? Na sua casa, recebendo a visita de alguns líderes anciãos de Israel. Era como se ele tivesse, irmão, para a gente hoje, no nosso dia a dia, tivesse sentado à mesa tomando um cafezinho. Só que eu não sei se tinha café, nem se tinha água, mas ele estava sentado à mesa. A Bíblia vai nos dizer que estava recebendo os anciãos na sua casa. Escuta, o rei libera uma palavra contra Eliseu. Na hora que ele libera, Deus revela a Eliseu, vai dizer assim, olha, vai chegar aí o filho do homicida, que era Jorão, vai chegar aqui na minha casa. A Bíblia vai nos dizer assim, ó, quando o mensageiro chegar, já fecha a porta, deixa nem entrar. Quando o rei chegar, aí a gente vai recebê-lo aqui. Só que o rei vinha sozinho, não, vinha com o capitão. Quem tá aqui na história? Quem está aqui na história? Vinha com o capitão. Quando o capitão chega, quando o rei chega, Eliseu já tem uma postura totalmente diferente do próprio Jorão. O rei chegou com o capitão que ia para decapitá-lo, Eliseu fica de pé e vai encarar a situação de frente. Ele vai encarar a situação de frente. Mas ele vai usar a mesma arma de ameaça? Não. Ele vai usar a palavra de Deus. Querido, amanhã, segunda-feira, terça, na semana, você vai debaixo de uma palavra. É debaixo de uma palavra que abre porta. É debaixo de uma palavra que move montanhas. É debaixo de uma palavra da parte de Deus. Não vamos entregar na mesma moeda que recebemos. Sabe por quê? Porque nós somos de Jesus. A gente é diferente. E é aí onde entra toda essa introdução, tudo que tu falei, onde entra exatamente o texto que nós lemos. Quando o rei chega, que o mensageiro leva uma portada na cara, que depois o rei chega, que depois o capitão chega, que veio para matá-lo. Olha o que é que Eliseu... Irmão, Eliseu não vai desesperar. Eliseu não vai entrar em pânico. Ele era um homem que conhecia Deus. É aí onde entra o versículo que a gente leu aqui, o versículo 1. Então disse Eliseu, ouvi a palavra do Senhor que diz assim, amanhã a esse tempo, uma medida de farinha será vendida, né, por mais ou menos essa hora, comprarás aí 5 quilos de farinha por uma moeda de prata. Acho que não ficou que eu estava perdido ali o texto. Aí Eliseu diz assim, ouvi a palavra do Senhor. Amanhã, preste atenção que essa é a palavra profética. Preste atenção que essa é a palavra profética. Quem crê aqui? Meu irmão, eu vim aqui liberar uma palavra profética sobre a sua vida. Eu vim aqui liberar uma palavra profética para você, para a sua semana, para o seu ano, para o final do ano de 2023 na sua vida. Guarda esse dia. Eu vim aqui liberar uma palavra profética, assim diz o Senhor. E ainda vou ser mais específico, porque eu creio na palavra que eu prego. Preste atenção. Assim diz o Senhor. Amanhã, mais ou menos a essa hora, aqui a versão corrigida assim, quase esse tempo, a versão corrigida diz assim, a quase esse tempo. A atualizada vai dizer assim, mais ou menos a essa hora. Amanhã, mais ou menos a essa hora, vocês vão comprar 5 quilos de farinha por uma moeda de prata. Vocês estão lembrados que 5 quilos de prata compravam uma cabeça de jumento? E que 1 quilo de prata comprava 1 quilo de esterco de pombo? Nesse dia, ainda se comprava desse jeito em Israel. Mas aí ele libera uma palavra, amanhã, a essa hora, vocês vão comprar 5 quilos de farinha por uma moeda de prata. Uma moeda de prata. Aí o capitão do rei diz assim, nem que Deus abrisse as janelas dos céus, isso poderia acontecer. Aí Eliseu diz assim, você vai ver, mas você não vai comer. Escute, quem é que recebeu essa palavra profética?
Amanhã, a mais ou menos essa hora. Amanhã, a mais ou menos essa hora, algo se cumprirá na minha vida. Amanhã, mais ou menos a essa hora, algo começará a mudar na sua vida. Preste atenção nisso, é para quem crê. Porque tem dois grupos de pessoas. Tem o que crê, tem o que escuta e crê, e tem o que escuta e diz assim: nem que o céu se abra. Nem que o céu se abra. Tem gente que diz assim: mas amanhã essa hora, bom, é meio difícil, viu? É meio difícil. Sabe qual é a palavra que eu tenho para você que toma posse de que amanhã, mais ou menos essa hora, algo vai mudar? Escute, querido, não desanime com aqueles que não creem na sua promessa. Não desanime com aqueles que têm medo. Não desanimem com aqueles que não recebem e que não têm a fé que Deus vai mover, meu irmão. Eu creio aqui que eu estou pregando para uma multidão de gente que tem fé. Eu estou pregando para uma multidão de gente que vai começar a semana diferente. Eu estou pregando para uma multidão de gente que vai ter milagres para contar. Eu estou pregando para pessoas aqui nesse lugar que vão ter testemunhos de que amanhã, a essa hora, algo mudou. Aleluia! Algo mudou! Algo mudou! Sabe o que é que a gente precisa fazer para que isso aconteça? Nos posicionarmos como profetas de Deus. Amanhã, a essa hora, algo vai mudar na sua casa, porque você se posiciona como um profeta de Deus, liberando palavra de bênção sobre o seu filho, sobre a sua filha. Amanhã, a essa hora, muda no seu casamento, porque você, como uma profetisa de Deus, você, como um profeta de Deus, vai abençoar seu marido, vai abençoar sua esposa. Algo vai mudar no seu trabalho, porque você vai chegar amanhã como um profeta de Deus, quebrando tudo com a palavra. Meu Deus, o Senhor tomou conta desse escritório, tomou conta dessa empresa, tomou conta dessa repartição, tomou conta da minha rota que eu tenho que vender. Eu vou me posicionar como profeta. Posicione-se. Veja o que Deus vai fazer, porque escute, eu estou liberando essa palavra aqui debaixo da ordem do Senhor. Algo vai virar na nossa vida amanhã, mais ou menos a essa hora. Irmão, eu gelei para trazer essa mensagem hoje, eu gelei. Sabia? Eu gelei. Mas aí eu aprendi também. Porque Eliseu libera essa palavra. O rei vai embora. O capitão vai embora. Sabe o que é que Eliseu faz? Senta na mesa e continua tomando café. Ele senta na mesa e continua tomando café com os anciãos. Ele senta na mesa, sabe por quê, meu irmão? Que quem faz não sou eu. Quem faz não é pastor Múcio. Quem faz não é nem você com a sua força. Nós nos posicionamos, liberamos a palavra, cremos na palavra e descansamos nele. Porque quem faz é ele, meu irmão. Quem faz é ele. Oxe, pastor, e se Deus não fizer? Ele é Deus, meu irmão, mas eu creio que ele vai fazer. Preste atenção. Eu creio que ele vai fazer. Porque quando, aí eu lembro daquela palavra que eu dei, né? Quando eu sento numa cadeira e eu descanso, Deus trabalha. Agora, quando eu invento de trabalhar além das minhas forças, aí Deus descansa. Não, meu irmão, entrego nas mãos dele, faço a parte e deixo ele fazer. E deixo ele fazer. Eu estou aqui como um profeta de Deus, liberando palavras. Nada mais, eu estou liberando nada mais do que a palavra escrita de Deus. Não tem nem mais nem menos. Amanhã, a essa hora, algo vai mudar. O rei vai embora. O capitão vai embora. O capitão ouviu. Você vai ver, mas você não vai comer. Foi embora. O capitão não teve nem puxou a espada. Vai embora todo mundo. O mensageiro já tinha ficado de fora. Eliseu volta a tomar café com os profetas. E aí? Aí Deus começa a trabalhar. E meu irmão, olha como o Deus que nós servimos, ele trabalha muitas vezes com o improvável. Diz a história no mesmo capítulo 7. Presta atenção. Aí vai ver como as coisas mudam. No mesmo capítulo 7, haviam 4 leprosos. 4 leprosos. Que estavam fora dos muros de Samaria. Porque a lei de Moisés dizia, era muito dura. Está com lepra, vaza. Não fica em casa, não pode trabalhar. Você vai embora, tem que morrer longe, porque a doença era altamente contagiosa. 4 leprosos,
estavam fora dos muros de Samaria. E aí eles disseram o seguinte, sim, você viu que deu uma pausa aqui em Jorão, em Eliseu, no rei, né? Pausou. Aí a Bíblia vai falar sobre os 4 leprosos. 4 leprosos. Aí eles olharam assim, um para o outro, eu acredito, e dizem assim, rapaz, a gente não tem o que comer, a gente está doente, a gente vai morrer. A gente vai morrer. Agora a gente pode morrer de 2 formas. Olha a conversa deles, viu? Aqui eu estou parafraseando a conversa deles, presta atenção. A gente pode morrer de 2 formas. Ou a gente pode esperar a morte chegar pela lepra, ou a gente vai morrer de fome. Ou tem os assírios lá, velho. Tem os inimigos lá, que estão acampados próximo aqui à cidade, perto das nossas plantações. Vamos fazer o seguinte, vamos arriscar. Vamos até eles, porque quem sabe eles vão se compadecer da gente, e a gente pode até ganhar um pão deles. A gente mata a fome, fica ali mais um pouquinho afastado, vamos embora. Eles concordaram, dizem assim, bom, se a gente vai morrer mesmo, vamos morrer tentando viver. Que tragédia, irmão. Vamos morrer pelo menos tentando viver aqui um pouco. E a Bíblia diz que eles começam a caminhar. E a Bíblia diz que eles começam a ir em direção ao exército dos assírios. A Bíblia vai falar tudo isso. Falar que eles começam a ir em direção ao exército dos assírios, né? Irmão, a Bíblia é fantástica. A Bíblia é fantástica. Se a morte vai chegar, isso eles disseram, ela é inevitável, pelo menos a gente vai morrer tentando aí comer alguma coisa. Aqueles 4 homens leprosos resolveram ir ao acampamento dos assírios. Deixa eu te colocar só um pouquinho a par quem eram os assírios. Escuta só um parênteses aqui, que eu esqueci de falar no começo. Flávio Joséfo, historiador não messiânico, ele vai dizer que os assírios, eles chegaram àquele cerco de Israel, preparadíssimos, para passar, se fosse o caso, alguns anos cercando Israel. Então presta atenção, a quantidade de animais que eles levaram, a quantidade de trigo, de cevada, a quantidade de mantimentos que eles levaram, meu irmão, eram mais de, não estou lembrado aqui a quantidade, eu acho que mais de 100 mil homens. Preste atenção, imagine suprimento para todo esse exército, para passar semana, meses. Dá para ter noção do quanto de comida esses caras tinham? O quanto de animal esses caras tinham? E mais. O pagamento do exército para o exército já tinha sido feito por Ben-Hadad. Então tinha muito ouro, Flávio José vai dizer que tinha muito ouro, tinha fortuna ali, em ouro, em prata, em roupas de festa, tinha tudo ali. Dá para entender agora quem eram eles. Os leprosos começam a andar. Os leprosos começam a ir em direção ao exército assírio. E quando aqueles 4 leprosos, aqueles 4 homens começam a se movimentar em direção ao exército inimigo, Deus começa a agir em favor da nação de Israel, por causa de uma palavra liberada pelo profeta. Meu irmão, a cada passo, imagino eu, que aqueles leprosos davam, era como se fossem os anjos de Deus, caminhando ao lado deles. Eles não ouviam um estrondo, mas a Bíblia nos diz, que o acampamento dos assírios entrou em pânico. Sabe por quê? Porque eles começaram a ouvir, como se fossem passos de um exército muito maior do que eles. Eles começaram a ouvir um barulho de movimentação, imagina, de um material bélico muito maior do que eles tinham. E não era nada mais, nada menos, eram mais só 4 leprosos, mas eles não caminhavam sozinhos. Escuta, eu creio, irmão, aqui ó, como disse Paulo, presta atenção, como disse Paulo, aqui não está na Bíblia, aqui falo eu, aqui falo o que eu acredito que ali, irmão, tinha os anjos do Senhor, andando com eles, fazendo um estrondo, que reverberou naquele acampamento, a tal ponto, escute, que milhares de homens, preparadíssimos para a batalha, que dominava a arte do bronze, que dominava ferro, que tinha espada, tinha lança, irmão, o rei de Israel contratou os heteus, contratou um bocado de mercenário, reuniu muita gente, vamos embora, senão a gente vai ser dizimado. Só pelo som do céu,
que o Senhor ordenou que chegasse no acampamento dos assírios para dar única e exclusivamente um livramento. Meu irmão, o som do céu quando chega, meu irmão, aqui na terra, chega abalando a estrutura do inimigo, chega abalando a estrutura do inferno, chega abalando as suas lutas. Você veio aqui para sair de posse dessa palavra, mas a sua adoração chegou no céu, e em nome de Jesus eu também profetizo isso, e voltou para a terra, reverberando, sabe o que? O som de um exército que vai lutar com você nessa semana, meu filho. Vai lutar com você nessa semana. Meu Deus, que palavra é essa? Meu Deus, que palavra é essa? Meu Deus, meu Deus. Os leprosinhos andando, os sírios ficaram enlouquecidos, né? Saíram correndo, irmão, correram, foram embora. Não ficou um pé de pessoa, como diz. Não ficou um pé de homem lá. Imagina o barulho. Os leprosos chegaram lá, disse, não, imagina aí eles observando de longe, vendo no meio do caminho as roupas de festa. Disse, oxe, que é isso? Tem alguma coisa diferente. Chegou no acampamento dos assírios. Escuta, chegou no acampamento dos assírios, dos sírios. Chegou no acampamento dos sírios. Não tinha ninguém. Não tinha um soldado. A Bíblia diz que eles entraram na primeira barraca, meu irmão. Quando eles entraram, meu irmão, tinha pão lá, imagine só. Imagina só, pão. Tinha bebida, imagina eu que tinha vinho, que tinha lá água, que tinha tudo, de tudo lá. A Bíblia diz que aqueles 4 leprosos, irmão, eles pegaram as roupas, comeram o pão, tomaram o vinho para lá, o suco, o que é que seja, a água, a Coca-Cola gelada. Vê só. Aí, irmão, tem algo que a gente tem que aprender com esses homens. Tem algo que a gente precisa aprender com esses homens, com esses 4 leprosos. Você tem que sair daqui dessa noite também com esse entendimento. Tem uma atitude também deles que é um ensino para mim e para você. Eles pararam depois de terem comido, depois de terem bebido, botado roupa, terem feito a festa deles, para assim, espera aí, velho. Peraí. Foram embora, o exército assírio foi embora, deixou esse monte de comida aqui, animais, fez churrasco, velho. Dava para fazer, não, vários. Cevado para fazer pão, tem tudo, tem grãos, tem tudo. Aí eles disseram assim, a gente não pode ficar com isso só para a gente. A gente não pode ficar com esse pão só para a gente, com esse vinho só para a gente, com essa água. A gente não pode. Tem gente lá em Samaria que está comendo esterco de pombo. Tem mãe que matou filho. Vamos voltar e vamos avisar que tem comida para todo mundo. Vamos voltar e vamos avisar que tem comida para todo mundo. Olha a atitude daqueles homens. Querido, você tem que entender que foi algo muito mais além. Eles estavam com aquela atitude fechando um ciclo de dor na alma deles. Sabe por quê? Porque a lepra, como eu disse, tinha que afastar. Eles foram afastados da família, foram afastados de todos os amigos, estavam longe. O coração de uma pessoa que não foi sarada e que não tem um entendimento, sabe o que era que dizer? Que nada, irmão, eles que morram lá, botaram a gente para fora, vamos comer aqui, vamos levar para o nosso leprosário aqui esse monte de comida, vamos levar esses animais, eles que quando quiser que eles descubram, eles que se virem para lá. Mas a atitude deles foi diferente, eles dizem assim, não, vamos voltar. Fomos sim colocados para fora da cidade, mas nós precisamos dividir tudo isso que a gente tem agora. Ô irmão, sabe por que é que tem pessoas que ainda não romperam na vida? Sabe por que tem pessoas ainda que não romperam em algumas áreas na vida? Sabe por quê? Porque Deus tem abençoado tanto, mas você não tem dividido aquilo que você tem. Eu tenho liberado palavras de riqueza sobre os meninos do Next Level. Tem alguém no Next aqui? Eu tenho liberado sobre os adolescentes, sobre os jovens, assim, meu irmão, eu digo para o menino, estude, trabalhe, eu quero que vocês fiquem tudo rico. Eu quero que vocês fiquem todos ricos, rico mesmo.
Porque agora, quando vocês enricarem, lembre-se que Deus está abençoando você para que você abençoe a obra do Senhor. Quero que você abençoe a obra do Senhor. Lembre disso. É barganha? Não, isso daqui é liberação de palavra e que a gente possa... Sabe por quê, irmão? Presta atenção. Quanto mais nós damos ao reino, mais o Senhor nos abençoa. O altar do Senhor não rouba ninguém. O altar do Senhor só abençoa. Só abençoa. Só abençoa. Tem gente que não rompeu ainda, sabe por quê? Porque Deus tem abençoado e tem retido. Aí você não oferta, e quando oferta, você oferta o mínimo possível. Você não é um dizimista. E a Bíblia diz que, escute, meu irmão, vê só, eu estava conversando com um homem, ele disse assim, pastor, eu não dizimo, e nada aconteceu ainda na minha vida. Eu disse, meu filho, pelo amor de Deus, você não tem noção do que você está falando, você não tem noção do que eu estou falando. O dízimo, meu filho, vai fazer com que Deus, Ele cuide, Ele zele, sabe para quê? Para que o inimigo não faça uma devassa nas suas finanças. Dízimo é selo de proteção no nosso dinheiro, irmão. Você entendeu isso? Eu não vi ainda, meu Deus. Nem quero ver. Nem quero ver. Tem gente que não rompeu ainda, porque sabe por quê, irmão? Retém, meu irmão. Deus te abençoe para você abençoar. Deus tem feito multiplicar nas suas mãos, para que você possa abençoar. Abençoar. Não esqueça que tem um mundo afora aí que precisa, Deus está te abençoando para que você possa abençoar pessoas. Deus quer te usar. Quando a bênção chegar, não esqueça. Tinha ouro, prata, comida, pão, grãos, bebidas. Vamos voltar. Voltaram. Olha que atitude linda. Olha que atitude linda daqueles homens. Voltaram, irmão. E a Bíblia diz, estou contando aqui a história, quando a Bíblia diz que eles chegaram gritando nas portas de Samaria, os arqueiros, os soldados estavam em cima do muro, estavam tudo preparados para atirar as flechas, meu irmão, para descer a lança. Disse, não, somos nós, os leprosos. Bem no portão. Abre a porta. O que está acontecendo? Você não pode entrar não, abre a porta, a gente tem aqui uma notícia. Qual é a notícia? O exército dos sírios bateu em retirada, a gente veio de lá. Avisa o rei. Irmão, imagina só, numa cidade cercada, alguém teve aí a brilhante ideia realmente de avisar o rei. Eles não entraram na cidade. Aí o rei ainda diz assim, isso é uma armadilha. Aí a fome, aí alguém diz assim, rei, vamos fazer o seguinte, ainda tem alguns cavalos aqui, vamos mandar dos 5 que tem, vamos mandar 2 homens, manda o capitão, que é o seu homem, que você coloca aí o seu apoio, que você confia, manda ele ver se realmente é verdade essa notícia, manda ele ver. O rei concordou, o capitão foi ver, meu irmão, foi o capitão, foi com outro, chegaram lá, meu irmão, enxergaram que aquilo que aqueles leprosos estavam falando era verdade. Uma quantidade enorme de comida, animal, prata, ouro, água, vinho, vestes. Os leprosos não estavam mentindo. Volta para dizer para o rei. Volta para dizer para o rei. Quando eles voltam, imagine, irmão, a história se espalhou na cidade. Todo mundo já estava sabendo que o exército sírio tinha ido embora, mas precisava de uma confirmação. O capitão foi verificar, viu que era verdade. Quando ele volta trazendo a notícia, aí o capitão vai dizer assim, fica todo mundo aqui, não sai ninguém. Eu acho que se eu tivesse lá, irmão, eu era o primeiro, passar por cima dele. Passava por cima com tudo. Hoje minha família com fome. Sabendo que tinha comida lá, o cara quer deixar a gente dentro da cidade. Que nada, meu irmão. Aí sabe o que a Bíblia diz? Ele viu com os olhos. Ele viu ou não? Viu.
O povo, meu irmão, passou por cima dele com tudo. O povo desesperado, com fome. Correram tudinho para o acampamento. Passaram por cima do capitão do povo, do capitão do rei. E o capitão morreu. Ele viu, mas ele não comeu. Porque ele duvidou da palavra profética. Irmão, a grande questão é que palavras proféticas são liberadas na nossa vida totalmente ao contrário da situação que a gente está vivendo. Sabe por quê, meu irmão? Porque você vai ter as duas opções, ou você crê ou você não crê. A palavra profética, ela vai confrontar a nossa realidade, sim ou não? Vai confrontar a realidade. Olha o que eu estou falando para você, equipe. Olha o que eu estou falando para você. Amanhã, a essa hora, algo vai mudar. Escute, eu acho que é a 5ª vez que eu estou falando essa palavra. Eu estou profetizando sobre a sua vida nada mais do que a palavra do Senhor está nos ensinando. Sabe por quê? Porque quem vela pela palavra é Deus. Quem cumpre essa palavra é o próprio Deus. O nosso Deus, Ele não mente, Ele não falha. Ele tem autoridade e poder para mudar as circunstâncias da nossa vida. Amanhã, a essa hora, algo começará a mudar. Sabe quando foi que mudou? Quando o povo recebeu a notícia. E na verdade, concorde comigo. O que mudou a situação do povo foi ao receber a palavra, a confirmação que o exército tem ido embora, quando eles saíram da cidade e foram até o acampamento dos sírios para matar sua fome. Eles tiveram que percorrer um caminho. Diga assim, percorrer um caminho. Você entendeu? A necessidade deles só foi começar a ser suprida quando eles percorreram um caminho. Entenda só, irmãos. Eu vou orar daqui a pouco por vocês. Nós vamos orar. E você vai ser desafiado a percorrer um caminho. Percorrer um caminho, de sair do seu lugar e vir aqui ao altar. Você será desafiado a percorrer um caminho, a sair do seu lugar e vir aqui ao altar. Sabe por quê, irmão? Porque quando você percorre esse caminho, quando você chega aqui no altar do Senhor, quando você chega aqui nesse lugar, sabe o que está representando o reino espiritual? Guarde isso. Sabe o que está representando? Eu dependo de Deus. Eu dependo de Deus. Eu tenho que sair, eu tenho que percorrer esse caminho, porque algo tem que mudar na minha vida. Eu recebi a palavra profética, eu sei, Deus vai fazer, mas nesse caminho, algo vai mudar na minha vida. Nesse caminho, algo vai mudar na minha história. Quando você escuta uma palavra e você é desafiado, você toma posse da palavra, meu irmão. Da mesma forma, agora vai ser muito mais forte. Da mesma forma, escuta. Que para mim, no meu entendimento, anjos do Senhor acompanharam aqueles homens leprosos. Quando eu saio do meu lugar e eu venho no altar do Senhor, eu creio, sabe o quê? Que a presença do próprio Deus está me acompanhando aqui. A presença do próprio Deus está me acompanhando. Porque nesse caminho, um barulho vai acontecer no reino espiritual. Porque nesse caminho, um barulho está acontecendo, no qual está estrondando, sabe o que? O acampamento do inimigo. E lembre que a nossa luta não são contra as pessoas, não é contra o homem, não é contra a carne, mas é espiritual. Irmão, eu vou orar por você, porque eu creio nessa palavra que eu estou ministrando para a sua vida. Amanhã, a mais ou menos essa hora, algo irá mudar na sua história. Agora eu desafio você a ficar de pé nessa hora e percorrer o caminho. Se você deseja receber essa oração, percorra o caminho aqui na frente. Percorra o caminho. Só instrumental, solando aí, Bruninho. Percorra o caminho.